E olha, mais um destaque: mais de 870 advogados assinaram um manifesto em prol do Conselho Federal de Medicina. O documento se opõe à Defensoria Pública da União, que no início do mês pediu 60 milhões de reais ao CFM em processo na Justiça. E sobre esses e outros temas, nós vamos conversar agora com o doutor Mauro Ribeiro, presidente do CFM, que participa aqui do Pingos ao vivo, direto do nosso estúdio da Jovem Pan em Brasília. Está lá ao lado do Zé Maria. Tudo bem, doutor? Boa noite. Obrigado pela presença, pela visita aí a nosso estúdio na capital federal. Obrigado, Vitor. Boa noite a todos. Um prazer imenso estar aqui com vocês no Pingo nos Is. Doutor, como o senhor tem reagido a essas iniciativas? Mencionamos aqui esse pedido da Defensoria de uma indenização milionária de 60 milhões de reais ao CFM, que foi apresentado. O relator da CPI da Covid no Senado, Renan Calheiros, também anunciou que deve pedir o indiciamento do senhor no relatório final da CPI, que deve ser apresentado na semana que vem. Como é que o senhor tem se sentido diante de todas essas iniciativas, doutor? Vitor, com muita tranquilidade, com muita calma, né? Na realidade, é uma situação muito triste, né? Porque nós estamos enfrentando a doença mais devastadora de toda uma geração, nos últimos 110, 120 anos, pelo menos. Quer dizer, a humanidade não passou por uma situação como essa. Certamente o Brasil, jamais em sua história, teve 600 mil brasileiros mortos devido a uma doença terrível como é a Covid-19. E outros 22 milhões de brasileiros foram salvos pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos técnicos de enfermagem, pelos fisioterapeutas, pelos psicólogos, pelos dentistas. Fica aqui a nosso reconhecimento a todos esses outros profissionais. E nesse momento, quer dizer, um tratamento médico está sendo totalmente politizado já há 1 ano e meio e os médicos brasileiros estão sendo atacados de uma forma covarde, né, por determinados segmentos da população. Nós estamos muito tranquilos, muito serenos, porque o Conselho Federal de Medicina, a única coisa que faz é defender a autonomia do médico brasileiro. E, mais uma vez, nós reiteramos que a autonomia é um princípio milenar da medicina hipocrática, junto com o sigilo dos médicos, né? Então, o sigilo e a autonomia são 2 princípios milenares da medicina. E isso não é uma determinação do Conselho Federal de Medicina, isso é uma determinação, esse princípio, ele é da medicina, desde dos primórdios da medicina, e o Conselho Federal de Medicina não tem limites para defender a autonomia do médico brasileiro. Então, quer dizer, nós vamos enfrentar de uma maneira muito humilde, com muita humildade, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma prepotência, mas nós sabemos o tamanho do Conselho Federal de Medicina e nós sabemos o que está em jogo, porque o Conselho Federal de Medicina ele nunca defendeu o tratamento precoce, tampouco condena tratamento precoce. O que nós defendemos é a autonomia do médico brasileiro. Mas, infelizmente, isso foi politizado e, na realidade, o que está acontecendo é um processo de politização que querem calar os médicos brasileiros, calando o Conselho Federal de Medicina, mas não tem nenhuma forma de calarem os médicos e calarem o Conselho Federal de Medicina, porque nós vamos, em todas as instâncias, de uma maneira muito humilde, defendendo a autonomia do médico brasileiro. Augusto Nunes. Doutor Mauro, boa noite. É um prazer falar com o senhor mais uma vez. Eu queria saber o seguinte, doutor Mauro, é muito natural que os integrantes da CPI não entendam o papel do médico, ou finjam não entender o que dá na mesma e tal. Mas por que existem médicos que não entendem o que o senhor defende com muita clareza, que é a autonomia do médico? Ele tem todo dia, tem o dever de tomar decisões, a decisão que quiser, diante de um paciente. Os médicos não sabem disso, os que criticam o senhor? Augusto, nós somos 530 mil médicos no Brasil. Quer dizer, nós do Conselho Federal de Medicina não temos a ilusão que nós teremos uma unanimidade frente a 530 mil médicos brasileiros. Agora, pelos posicionamentos que nós temos tomado, Augusto, eu te digo assim que a grande, imensa maioria das manifestações que vão ao Conselho Federal de Medicina, e são as dezenas de milhares, elas assim, 80%, 90% em apoio à autonomia do médico brasileiro. Nós fizemos uma pesquisa, Augusto, uma pesquisa não por telefone, nós contratamos uma empresa e fizemos uma pesquisa com mais de 3 mil pessoas
perguntando para a população e para os médicos brasileiros se eles apoiavam a decisão do Conselho Federal de Medicina de delegar ao médico e ao paciente, dentro de suas garantias constitucionais, durante a consulta, no caso concreto, dentro do consultório, se isso era certo, essa atitude do Conselho Federal de Medicina. E 86%, tanto da população, com pouca diferença, né, apoiam essa decisão do Conselho Federal de Medicina. Então, quer dizer, defender a autonomia do médico tem respaldo tanto na população quanto entre a grande, imensa maioria dos médicos brasileiros. Doutor, pergunta agora de José Maria Trindade. Zé. Pois é, doutor, o senhor tem apanhado, hein, pessoal? A CPI quer afastar o presidente do Conselho de qualquer forma. Enfim, críticas duras lá. Eu, doutor, acompanhei aqui no Congresso Nacional a votação do ato médico. E é uma lei, não é uma impressão ou achismo, é uma lei que define exatamente ali, categoricamente, o que o médico pode fazer. Trata-se de uma profissão de risco, a de médico, né? Mas o que eles queriam que o senhor fizesse, qual é a pressão? Assim, objetivamente, queriam o quê? Que o senhor condenasse o tratamento precoce? Zé, desde o início desse processo, o Conselho Federal de Medicina, ele tem sido muito claro em relação aos seus posicionamentos. O ministro Mandetta, pouco o ministro Tait, porque ficou só 29 dias no governo, mas o ministro Mandetta, o ministro Pazuello e o ministro Queiroga, né, nós temos uma grande interação com o Ministério da Saúde nesse momento, mesmo porque o Conselho Federal de Medicina, ele é uma autarquia federal de defesa da sociedade. E nós temos prerrogativas legais nessas discussões. Por isso que o Conselho Federal de Medicina, além de ter os 530 mil médicos registrados na instituição, sendo a legítima instituição que representa os médicos brasileiros, nós temos algumas atribuições legais, como isso, por exemplo, né? Determinar se um tratamento é experimental ou se um tratamento não é experimental. É de difícil compreensão, porque a todo momento eles tentam arrastar o Conselho Federal de Medicina para dentro de uma discussão política, quando na realidade o que o Conselho faz, o que o CFM faz, é só reafirmar a autonomia do médico brasileiro. O tratamento, chamado tratamento precoce ou não tratamento, ele está dentro da autonomia do médico. Então, nas nossas discussões, nós não discutimos se o tratamento faz isso, o tratamento faz aquilo. Nós discutimos a autonomia do médico brasileiro. Quer dizer, hoje na literatura você tem de tudo. Você tem trabalhos que apoiam essas drogas reposicionadas, utilizadas nesse chamado tratamento precoce, e outros trabalhos que não apoiam. E fica uma discussão grande, que inclusive divide a própria classe médica brasileira. Então, o Conselho Federal de Medicina, a todo momento, nós rechaçamos essa pecha política, mas a cada posicionamento que nós temos, nós somos taxados de bolsonaristas, de terraplanistas, de negacionistas, quando na realidade nós temos profissionais que vasculham todos os dias o que acontece no mundo em relação à Covid e a partir daí vem os nossos posicionamentos. Nós não fazemos parte não tem nem como, Zé. Hoje nós somos 28 conselheiros no Conselho Federal de Medicina. Como que nós vamos discutir um tema baseado em posições políticas partidárias? Nós somos 56 conselheiros titulares e suplentes no Conselho Federal de Medicina. Você tem gente ali, se for falar em política, você tem pessoas ali de todos os vieses, de centro, de esquerda, de direita. Mas nós não temos um único conselheiro dentre os 56 titulares e suplentes que não defenda a autonomia do médico. Essa ideia, ela une a todos. Então, nós rechaçamos qualquer tipo de influência política partidária nas nossas decisões. As nossas decisões são técnicas e, sobretudo, nós reafirmamos a autonomia ao médico e à médica brasileira. E fica aqui um pedido aos médicos e médicas brasileiras. Não se sintam acuados, não se sintam acovardados, não se sintam intimidados por ninguém, por gestores, pela imprensa, por quem quer que seja, por políticos, por ninguém. O Conselho Federal de Medicina, entidade reguladora da medicina no Brasil, dá a você o direito milenar, princípio hipocrático de exercer a medicina na sua plenitude. Então, faça o melhor pelo seu paciente. Para encerrar respostas, a autonomia do médico não é uma soberania, ela tem limites. Ela tem limite na lei, ela tem limite na ética e, obrigatoriamente, ela tem que visar a beneficência e jamais a maleficência.
Ana Paula Henkel. Boa noite, doutor Mauro. Bom, é tão difícil, né, assistir tudo isso que o senhor vem passando aí como presidente do Conselho Federal de Medicina, defendendo exatamente a autonomia médica, né? É um absurdo isso, né? Você ter que defender isso em 2021 é inacreditável. Então, fica aqui também a nossa solidariedade, né? Esse trabalho aí que, como o senhor muito bem colocou, 56 conselheiros, alguns de direita, uns de esquerda, outros de centro, e todos aí numa única voz defendendo a independência e a autonomia médica. E quando o senhor diz, por exemplo, sobre o tratamento precoce, há estudos que dizem que são eficazes, há estudos que dizem que não são eficazes, e infelizmente, como o senhor muito bem colocou, o assunto foi politizado, e nós sabemos que o progresso científico, o avanço médico na humanidade, ele é muito embasado aí em questionamentos, né, em perguntas, em dúvidas, e hoje parece que está proibido questionar até dentro da comunidade médica. Dentro disso tudo, doutor Mauro, por que o senhor acha, por exemplo, que um conceito básico da comunidade médica, que é a imunidade natural, está sendo aí empurrado para debaixo do tapete, escondido? Ninguém pode falar também na imunidade natural de quem passou pela Covid-19. Por que o senhor acha que isso está acontecendo? Ana, para nós, tem algumas perguntas, como essa pergunta, por exemplo, que você faz, que são de difícil resposta. O que eu posso lhe dizer é que o Conselho Federal de Medicina, ele não se cala sobre nada e nem pode se calar. Nem pode se calar. Nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, eu vou me permitir aqui fazer uma crítica, né? Nós já temos o silêncio ensurdecedor da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje nós temos o silêncio do presidente Rodrigo Pacheco, do Senado, que nós já fizemos até um apelo para ele, público, e já inclusive oficiamos o presidente Rodrigo Pacheco, porque nós temos uma grande admiração e respeito, para que as coisas tomassem outro rumo ali na CPI da Covid, principalmente quando foram a doutora Nise Yamaguchi e a doutora Mayra Pinheiro, naquela comissão parlamentar de inquérito. Então, assim, para nós não existe assunto proibido. Então, chegou num momento no Brasil que todos que falavam sobre imunidade natural da doença, né, eram taxados imediatamente de negacionistas. Agora tem trabalhos do Ministério da Saúde de Israel, tem trabalho de universidades americanas, mostrando que quem adquire a doença tem 6,7 vezes mais anticorpos do que quem é vacinado. Quer dizer, quando eu falo isso aqui, eu só estou reproduzindo o que dizem grandes universidades americanas, trabalhos sérios, e o Ministério da Saúde de Israel. Qual é o crime de se falar isso? Quando o Conselho Federal de Medicina simplesmente replica essa informação, por que nós somos negacionistas? Por que nós estamos negando alguma coisa? Não, nós estamos contribuindo para as autoridades sanitárias que estabelecerem as políticas de saúde no Brasil. Porque hoje também, eu tenho que registrar aqui, houve dentro desse processo de tomadas de decisões, algumas decisões que se revelaram catastróficas. A decisão do Supremo a gente aceita, e o Conselho Federal de Medicina aceita todas as decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas com muita humildade eu coloco aqui uma crítica que quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que as políticas sanitárias em relação à Covid eram de responsabilidade compartilhada entre o Ministério da Saúde, União, Estados e municípios, essa decisão, a população brasileira, ela tem pago um preço por isso. Porque, imagina, as políticas sanitárias em Covid, o Ministério da Saúde ele faz uma diretriz e, de repente, 27 governadores e 5.570 prefeitos podem fazer aquilo que quiserem em relação à Covid. Foi isso que nós vimos no Brasil. Então, por exemplo, se você ver aquelas políticas as políticas de distanciamento social ou de lockdown, agora em relação às vacinas, terceira dose de vacinas, vacinar adolescentes, vacinar crianças de 3 a 11 anos de idade, pouco importa os posicionamentos do Ministério. Claro que isso aqui é uma figura de linguagem. Os posicionamentos do Ministério são importantes. Eu digo pouco importa no sentido de que todos os governadores e todos os prefeitos podem fazer aquilo que quiserem fazer. Quando eu coloco essas críticas, Ana, eu mais uma vez digo para você que eu coloco essas críticas com muita humildade, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma prepotência. O Conselho Federal de Medicina,
ele está muito longe de ter todas as respostas em relação a essa doença. A todo momento nós dizemos que nós temos todas as dúvidas do mundo em relação a essa doença. Essa doença, ela não tem 2 anos de idade. A ciência ainda não tem tempo de dar todas as respostas que nós precisamos. Agora, o que nós não podemos fazer é fingirmos que não estamos vendo determinadas coisas e não apontarmos críticas. Porque as críticas, e o CFM faz essas críticas com muito respeito, né? Mas com muita determinação também. Porque nós não falamos nada da boca para fora. O que nós falamos é baseado em tudo que a gente lê, tudo que a gente escuta e todas as informações que nós temos, que não são poucas. Então, é necessário nós discutirmos essas questões mais a fundo. Graças a Deus, nesse momento, a pandemia está indo por um lado de controle no Brasil, com as mortes diminuindo drasticamente. Agora, nós não podemos nos esquecer que 600 mil brasileiros morreram ao longo desse caminho, o que é uma tragédia sob todos os sentidos. E enquanto nós estivermos apontando dedos, Ana, que o presidente é o culpado, vou citar um governador, né, que é onde está a grande politização, que o governador Dória é o culpado, porque São Paulo tem maior número de mortos. Isso é uma bobagem muito grande. O presidente tenta fazer o melhor, os ministros da saúde que passaram pelo ministério tentaram fazer o melhor, o governador Dória tenta fazer o melhor, todos tentam fazer o melhor. O nosso inimigo comum não é a política, não é a eleição do ano que vem. O nosso inimigo comum é o vírus. Esse vírus ele é terrível. Esse vírus ele não respeita nada, ele mata. E é ele que tem que ser o nosso foco de todos nós unidos, infelizmente, né? Isso nós não conseguimos no Brasil, mas nunca é tarde. A gente pode ainda se unir para debater esse vírus, combater esse vírus da forma mais inteligente possível. Mesmo porque ninguém sabe se uma outra cepa pode vir aí e começar tudo de novo, esse inferno que o mundo está vivendo. Agora, 7h34. Augusto, mais uma pergunta. Eu queria esperar os meus companheiros fazerem as perguntas. Quero fazer Vamos lá, então. Zé. Presidente, esta pandemia, como o senhor disse aí, é séria, é pesada, foi anunciada assim. Ela pegou um sistema de saúde já debilitado, né? Já com dificuldades, falta de médicos, de hospitais. O SUS é um projeto muito bonito lá, tirado, eu me lembro, do debate durante a Constituinte do sistema de saúde da Inglaterra, mas é muito caro, pesado, difícil. Como é que o senhor vê agora? O senhor acha que essa pandemia desnudou o SUS brasileiro e como é que será daqui para frente? Zé, eu era um crítico do SUS. Mas assim, o meu ponto de vista, na realidade, eu mudei a minha opinião sobre o SUS para o bem. Eu tinha muitas críticas ao SUS, né? Eu trabalho no SUS, eu sou um médico do interior do Brasil, eu sou lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sou lá do meio do mato, como eu digo, trabalho na Santa Casa, no Hospital Regional, não tenho... Meus pacientes são todos pacientes do SUS, eu faço cirurgia do trauma, eu faço pronto-socorro, faço emergência, trabalho. Ainda hoje eu trabalho todo fim de semana em Campo Grande. E nós sabemos da capilaridade do SUS. Na realidade, desde a época do ministro Mandetta e depois passando pelo ministro Pazuello e também pelo ministro Queiroga, todos eles, né? Houve uma injeção de verbas nunca antes vistas no SUS. Então, nós tínhamos aproximadamente 42 mil leitos de terapia intensiva, não são exatamente esses os números exatos, mas dessa grandeza. E através de verbas do Conselho Federal, nós conseguimos elevar isso aí para 56 mil leitos de terapia intensiva. Vários hospitais de campanhas foram montados. Então, assim, o SUS mostrou ser muito vigoroso, e não só os médicos, né? Houve uma mobilização grande das categorias todas, dos médicos, enfim, de todas as outras profissões da área de saúde. E assim, às vezes também o que chateia um pouco a gente, Zé, sabe o que é? É que essas pessoas que hoje ficam dando opinião sobre tudo, querendo ensinar para o médico brasileiro como tratar Covid, e muitas dessas subcelebridades que ficam com tempo em televisão, eles nunca viram um paciente na vida, entendeu? Eles nunca viram um paciente na vida, eles nunca trataram um paciente. Então, quando querem desqualificar o médico nas suas condutas, quando querem criminalizar uma conduta médica, nós não temos outro caminho que não seja defender o médico brasileiro e a médica brasileira que está na ponta. Mais de mil de nós já morreram nessa pandemia. E assim, às vezes eu fico refletindo, Zé, respondendo a pergunta mais diretamente, o que teria sido dessa pandemia se nós não tivéssemos o SUS?
O SUS se revelou um sistema maravilhoso com todas as dificuldades que tem. Mas graças a Deus que nós temos o SUS num país continental com 5.570 municípios e foi feito um trabalho excelente, apesar de tudo que a gente sabe aí que pode ter acontecido em relação às verbas que foram distribuídas, mas eu acho que no fundo, o trabalho que foi feito foi um trabalho brilhante pelos médicos e por todos os outros profissionais da área de saúde, principalmente, né? E esses profissionais, eles têm que ser respeitados. Quando o Conselho Federal de Medicina é atacado, na realidade, quem está sendo atacado são os médicos brasileiros. Mas, mais uma vez, eu reitero de uma forma muito positiva, muito firme, mas muito humilde. E quando eu falo assim, eu não estou desafiando ninguém, não estou desafiando a CPI. Quando eu critico o Supremo Tribunal Federal, não estou desafiando a autoridade do Supremo Tribunal Federal. Mas o Conselho Federal de Medicina, ele não tem limite na defesa da autonomia do médico brasileiro. E viva o SUS, porque o SUS salvou milhões de vidas, com certeza absoluta. Augusto. Estava vendo aqui alguns números para fazer a pergunta ao Dr. Mauro. Dr. Mauro, países como a Nova Zelândia e a Inglaterra já decidiram que chegou a hora de conviver com o vírus, né? Os números são baixos, toda morte, não custa repetir, é lamentável, deve ser chorada, mas há um momento em que se deve retomar a rotina se o número de óbitos é muito baixo, de casos também. Nova Zelândia e Inglaterra já fizeram isso. A partir de quando o Brasil pode retomar essa normalidade? Porque os números agora estão em patamares bem baixos. Tem algum momento, é possível a gente se basear em algum número para retomar essa vida que foi suspensa, né, já desde março de 2020? Augusto, difícil a resposta da sua pergunta, porque as variáveis são múltiplas, né? E a gente não pode esquecer, a Inglaterra tem lá, o Reino Unido, 80 milhões de habitantes aproximadamente, são populosos, mas nós temos 213 milhões de habitantes num país continental, com todas as desigualdades e desequilíbrios sociais que nós temos na nossa sociedade. Então, esse momento ele vai chegar, ele está começando a chegar. Duque de Caxias, outro dia, aboliu a máscara, parece que foi revertido isso lá. O prefeito Eduardo Paes está falando em fazer o carnaval, fazer o Réveillon, carnaval. Essa discussão ela vai ser introduzida aos poucos na sociedade brasileira e a própria sociedade brasileira eu acredito que vai dar a resposta. Mas nesse momento também é importante nós ouvirmos a sociedade de especialidade, Sociedade Brasileira de Imunologia, Sociedade Brasileira de Infectologia, aqueles índices de infecção que no Brasil hoje estão muito baixos, né? O nosso número de pessoas infectadas está caindo todos os dias. Graças a Deus o nosso número de mortes também está diminuindo todos os dias. E eu acredito que o Ministério da Saúde está começando a introduzir essa discussão. Agora, ela não pode ser assodada, ela não pode ser atropelada, ela tem que ter um consenso dentro da sociedade brasileira, entre todos, também dentro participando do Supremo Tribunal Federal, o próprio Congresso Nacional, né? E essa vida normal tem que voltar. Mas a vida normal tem que voltar e eu concordo com você que eu acho que está chegando esse momento de nós tentarmos, com toda segurança, voltarmos à nossa vida normal. Porque isso que nós vivemos nesses quase 2 anos foi um inferno. Para você que chega agora, estamos ouvindo o presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro. Pergunta agora de Ana Paula Henkel. Doutor Mauro, o senhor citou, né, alguns estudos aí sobre a imunidade natural. O doutor Robert Malone, que é um dos inventores da tecnologia vacinal do RNA mensageiro, ele colocou nas suas redes sociais 29 estudos, né, sobre estudos robustos sobre a imunidade natural, mas ele é muito crítico, ele que é um homem das vacinas, assim como o Dr. Martin Kulldorff, também da Universidade de Harvard, outro homem que também trabalha há 30 anos com vacinas. Eles são críticos exatamente para a vacinação em massa em crianças e adolescentes, exatamente pelo número aí, custo-benefício do risco da doença versus o risco da vacina ou de reações adversas da vacina em crianças e adolescentes. Eles são críticos dessa vacinação em crianças e adolescentes saudáveis, diga-se de passagem.
O que o senhor acha disso e o que o senhor acha do passaporte obrigatório para crianças e adolescentes para que eles possam voltar às escolas ou entrar em clubes, por exemplo? Lá vou eu, Ana, responder e o mundo vai cair na cabeça do CFM de novo. Mas está tudo certo. Ana, o seguinte, como eu disse anteriormente, nós não temos respostas para tudo nessa doença. Então, o Conselho Federal de Medicina, eu quero deixar claro aqui, nós apoiamos a vacinação para a Covid. Vou repetir, o Conselho Federal de Medicina apoia a vacinação para a Covid. Inclusive, estamos com campanha feita com dinheiro do médico brasileiro, no sentido de convencermos a população a se vacinar. Por quê? Porque quando você coloca numa balança os benefícios e os malefícios da vacina, os possíveis malefícios da vacina, quer dizer, os benefícios eles são gigantescos. Não tem como nós dizermos hoje, embora essa resposta definitiva ela vai vir ao longo do tempo, né? Mas hoje provavelmente esse controle da pandemia no Brasil, aparente que nós estamos conseguindo, se deve muito também à vacinação. Talvez também à imunidade própria da vacina, porque os estudos dizem que grande parte, até 80% das pessoas que se contaminam pela Covid são assintomáticas, e as pessoas que têm Covid está mostrado aí que tem um índice de imunidade muito alto. Então, o Conselho Federal de Medicina apoia a vacinação. Apoia a vacinação. Nós somos favoráveis à vacinação. Não somos favoráveis à vacinação obrigatória. Por quê? Porque quando nós fazemos um tratamento, Ana, a pessoa está doente, ela já adquiriu o vírus, ela está doente. Então, o Conselho Federal de Medicina, essa pessoa precisa ser tratada de alguma forma. Qual o tratamento que vai ser feito? Depende da autonomia do médico com o seu paciente. Isso é uma situação. Essa pessoa já está doente. A questão da vacina é diferente, porque você tem uma pessoa sã, você tem uma pessoa que não está doente e nós vamos inocular nessa pessoa um vírus ou parte do vírus. Então, é o entendimento do Conselho Federal de Medicina que essa pessoa, dentro dos seus direitos como cidadão, ela tem todo o direito de falar assim, eu não quero me vacinar. E cabe a nós convencermos essa pessoa a se vacinar, usando todos os tipos de argumentos, que não seja a força. Quer dizer, a partir do momento que o Conselho Federal de Medicina é contra a vacinação obrigatória, nós também somos contrários ao passaporte vacinal. E aí tem um argumento, né, que eu acho que se sobrepõe a qualquer um. Se nós temos, se já está mais do que provado, que as vacinas não são vacinas esterilizantes, ou seja, quem teve a Covid pode continuar se contaminando e pode continuar transmitindo a doença, qual é o sentido de nós solicitarmos um passaporte vacinal para as pessoas? Se quem tem o passaporte pode estar novamente contaminado, ele pode ter sido vacinado, mas não está totalmente imunizado, pode adquirir a doença e pode estar transmitindo a doença. Então, no nosso entendimento, o passaporte vacinal não faz o menor sentido. Esse, então, o Dr. Mauro Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina, em entrevista exclusiva aqui aos Pingos nos Is. Muito obrigado mais uma vez, doutor, pela presença, pela visita aí ao nosso estúdio em Brasília. Uma boa noite e até uma próxima. Prazer estar aqui. Obrigado, Vitor. Nós é que agradecemos.